Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 2. Vamos dar continuidade, né, agora, em especial trabalhando com algumas das ferramentas de engenharia reversa. Vamos trabalhar com o AIDA. Na aula passada, nós instalamos a versão freeware do AIDA, ou seja, essa aqui. Estamos com a versão mais recente possível do AIDA, em sua versão freeware. Ela já conta com o Decompiler por padrão, que é um produto, né, para a versão Pro. Pelo menos para x86 ou IA32, prefixo Intel. Bom, o AIDA, a partir da versão 7.6, começou a incluir o Decompiler, né, gratuito, para podermos trabalhar, estudar, eu acho. Né? Mas em troca, né, nem tudo é de graça. Cada binário que você trabalha na versão freeware, você concorda, né, em enviar os metadados para eles poderem, né, melhorar o decompiler deles, né, a tecnologia do decompiler. É uma troca justa de certa forma, né? Eles te oferecem uma excelente ferramenta de engenharia reversa, em troca eles te dão, em troca você dá, né, para eles alguns dos seus metadados para eles, poder melhorar a qualidade da ferramenta deles. Não é exclusivo deles, né? Outras empresas também fazem isso, né? Vocês vão ver no decorrer dos vídeos, no decorrer das aulas, a gente vai trabalhar também com o Binary Ninja, né? A Vector 35 ela faz muito isso também. Eles criaram um site chamado Codebolt, né? Que ele tem todos os decompilers possíveis e a cada binário que você envia para eles, eles utilizam também, né? Para estudar os binários. Também tem a versão Cloud. A gente vai dar uma olhada, obviamente, também na versão Cloud. Eu acho que é válido isso, super válido. Porque ferramenta não falta pra gente estudar. Então, para essa aula, né, depois se você tiver com a AIDA aberto, bonitinho, você vai se deparar, né, com essa tela aqui. Primeiramente, temos duas formas de a gente abrir um novo sample, um novo binário para a gente poder trabalhar. Primeiro é File. Né, file, aí temos Open. Aqui, com o Open, a gente pode abrir ou um arquivo IDB, né, que é o banco do AIDA, né, ou um binário mesmo, né, para a gente poder trabalhar. Simples assim. Aqui nós temos uma view de todos os binários que a gente já trabalhou. Né? Como você pode ver, eu já abri alguns aqui. Né? Desculpa. E para essa aula, eu preparei aqui para a gente 3 labs. Né? 3 labs. Eles são bem simples. O terceiro vai ser um desafio que eu vou passar. Tá? O terceiro ele simula, entre muitas aspas, o ataque de um ransomware. Mas não se preocupe. Você pode rodar isso aqui na sua máquina. Inclusive o código-fonte vai estar junto, tá? Para você poder estudar, né? Aprender um pouquinho, estudar o API, né? Porque é muito importante também para você poder continuar. Bom, então aqui nós temos o Lab 1, o Lab 2 e o Lab 3. Vamos começar, né? Vamos ver como funciona o AIDA. Primeiramente, nada mais justo, pega aí um binário, né? No caso o nosso Lab 1, que a gente separou. Arrasta e solta. Outra forma, File, Open. Aí vai abrir a janela de contexto, você vem e seleciona o binário. Eu prefiro muito mais o drag and drop. Acho muito simples e muito fácil. De qualquer forma, após carregado o binário, você vai se deparar com essa tela. Automaticamente, ele já vai definir que o tipo aqui é um MetaPC. Mas o que é um MetaPC? O MetaPC, o AIDA tenta meio que prever qual é o tipo do seu binário, da Calling Convention, do Indian, de várias coisas, né? Do Assemble também, né? Para poder, né, decompilar o opcode. Por padrão, ele vai ver com MZ, ele vai verificar se é um PE32 ou um PE64, e com base nisso já vai definir, né? Mas isso é muito útil para a gente poder trabalhar, né? Não precisa se preocupar. Aqui temos outros processadores. Cada um desses aqui é um processador específico, né? Muitas vezes também, né, agora com um processador mais específico, o AIDA ele não consegue prever o tipo do processador automaticamente. Né? Então ele vai definir para a gente o MetaPC. Mas às vezes pode não ser esse tipo de processador. Então é bastante importante ficar de olho nisso. E você selecionar de acordo qual que é, né, o seu processador aí, o seu assemble, né, e tudo mais.
Aqui temos algumas opções, por exemplo, o loading segment. Você pode pegar um segmento ou a partir de um offset desse binário e começar a desassemblar a partir dele, né? Temos outros recursos também, se a gente pegar um binário, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a gente pode forçar um disassemble também baseado em um binário. Aqui temos algumas opções, né? Geralmente a galera são opções mais avançadas, né? Por exemplo, criar variáveis de stack, criar funções, né? Fazer um trace da stack e muitas outras funções que são bem interessantes, tá? Isso é um diferencial do AIDA, tá? Aqui, por exemplo, a RTTI é muito importante quando você for fazer, por exemplo, uma análise de um arquivo C++, porque a RTTI ela guarda informações das classes, entre muitas aspas, né? Porque classe, quando você compila, na verdade, ela vira uma struct, né, no C++. Se você não sabe disso, você vai aprender com a gente aqui, tá? Esse é o objetivo, né? O objetivo é a gente estudar junto aqui. Né? A gente também deixa habilitado aqui o E, né? Para trazer as informações de exceções e as macros também, para ele tentar prever. Né? Então, você carregou, sem problema, já definiu, ó, é um AMD 64, é um PE, né? De 64 bits. E realmente é um PE IA64. Vamos dar um ok? Deu um ok, sem problema. Ó, aqui é interessante. Quando você compila, essa aqui, no caso, é onde eu compilei, tá? Então, na minha máquina host, eu compilei esse binário, né? Ele gerou um PDB. Né? Então, tá aqui ó, o release, né? O meu path onde estava o projeto Visual Studio armazenado. Eu criei downloads mesmo, nesse caso, dentro da nova pasta, o meu usuário, né? E o lab, né? lab1.pdb. O arquivo PDB, ele guarda informações de debugging da sua aplicação, tá? Ele é muito útil para você. Se você tiver, né, eu não vou garantir isso, mas muitas vezes os desenvolvedores eles esquecem isso é um grande problema também, tá? O arquivo PDB, como ele guarda informações de debugging, de metadados do seu PE, né? A partir dele, se você tiver um arquivo PDB, ele te dá um ganho muito rápido para você fazer análise de engenharia reversa em um binário, né? Então, nesse caso aqui, em específico, eu não tenho. Eu não tenho, mas é muito interessante, né? Se você tiver. Faz um teste aí, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas baixa aí o Visual Studio, dá uma olhada no Visual Studio também, né? Compila alguma coisa com o Visual Studio, né? É bem importante, tá? Então, isso aqui é um curso introdutório, mas é importante, é muito importante buscar conhecimento por conta também, tá? Principalmente nessa área de reversa, é muito importante. Mas bom, chega de falar. Vamos lá, vamos dar um não aqui, vamos ver o que vai ocorrer. Como a gente não tem um PDB, eu dei um não. Ok? Ok. Carregou. Já nos deparamos com o MAI. Aqui, o AIDA já terminou a nossa análise. Né? Ele vai trazer para a gente aqui a janela de funções. Então, cada função, cada rotina que o AIDA interpreta, né? Baseado no manual da Intel, então o que ele faz? Ele vai desassemblar cada opcode. Então, ele vai pegar... Né? Lembra que a gente conversou na aula passada, né? Aqui, por exemplo, vamos abrir com o CFF. Lembra que a gente conversou na aula passada sobre as sessões? Então, o que o AIDA faz? Ele analisou o PE, todo o header do PE, ele pegou, né? Ele analisou nossa sessão.txt, analisou, né, lá os opcodes, foi andando, analisando cada opcode e prevendo pra gente o que é uma função. Quais são as funções, né? Analisando os diretórios da IDATA e tudo mais, né? Para a gente poder ter um ganho aí com a engenharia reversa binária. Ele também já apareceu a IAT, como você pode ver, tá bem bonitinho aqui, ó, dá pra gente ver certinho. Então, galera, essa aqui é a função, a function, né? List, a nossa function list do binário, né? Ok. Bom, uma coisa que eu sempre recomendo, ó, aqui é o Graphic View do AIDA, tá? Ele é muito interessante, eu não vou mentir para vocês, ele é muito interessante para você ver. Vamos pegar uma função maiorzinha aqui, vamos ver se a gente acha alguma. Como você pode ver, ele te dá uma visualização, ó, por exemplo, ó, salta incondicionalmente, sem condição nenhuma para esse endereço, um salto forçado. Né? Saltou lá, aqui ele vai comparar, JB, né? Um jump below, aí se for uma condição satisfeita ele já salta aqui também.
solte esse zero, então ele vai testar se RH aqui, por exemplo, é zero, vai saltar, né? Então, temos várias coisas aqui ocorrendo. Ok. Como eu começo? Né? Esse é o ponto. Como eu começo a analisar? É correto você começar pelo main? Bom, aí eu digo, depende. Por que depende? Porque se você pegar, muitas vezes, você vai pegar um binário e não vai ter um main. Né? Por exemplo, eu peguei um binário com uma interface gráfica, ele está usando um MFC. Ele não tem um main. Ele tem um main, ele tem um in-main, né? No caso. Porém, muitas vezes esse binário ele pode estar, sei lá, ofuscado, né? Eu não sei qual que é o main desse binário, né? Tô perdido, né? Simplesmente tô perdido. O que eu posso fazer? Bom, eu recomendo aqui, como você pode ver, ele já trouxe pra gente um image base, né? Se a gente for dar uma olhadinha... Opa, desculpa que tá travando aqui. Não era pra estar correndo isso? Ok. Deu uma travadinha aqui. No meu CFF Explorer. Sem problema, né? Ocorrem essas coisas. Mas bom, se você também tem outra forma. A gente estava aqui na Graphic View, né? Perdão. Aperta espaço. Se você apertar espaço, você vem pro linear, né? No caso assim, que ele já mostra dessa forma aqui. É bem mais organizado, bem mais legal, né? Você consegue ver o endereço, a seção onde você está. No caso, nós estamos no ponto .text, né? E a image base mais o offset, né? Então, o nosso offset da nossa main é no 1000, né? Ok. Agora você me pergunta, o main é a mesma coisa com o endpoint? Não é. Não é. Porque se você vir aqui, o Xstart é aqui. O que ele está fazendo aqui? Muitos ajustes de stack, um init cookie, né? Aí aqui para baixo, que ele chama o nosso main, né? Mais lá para baixozinho aqui, ó, ele chama o nosso main, tá? Então ele pega, ele faz muitos ajustes antes de stack, né? Configurações de stack do binário, ele recupera argv, impv, argv, argc, ele chama daí o nosso main propriamente dito, que é aqui que está. Então é interessante a gente se atentar. Lembra que na aula passada nós conversamos sobre como funcionava um binário, que é importante a gente conhecer como funciona um header de um PE, porque ele é a base de tudo para uma engenharia reversa, não só, né, de um PE, de tudo, né? Por exemplo, se eu estou fazendo engenharia reversa de um binário ELF, né? Se eu estou fazendo engenharia reversa para o Linux, também é interessante eu saber disso, né? Então, ó, a nosso entry point, ele está apontando ali, ó. Por exemplo, você vê aqui, ó, address of entry point. Esse carinha. Lembra que eu falei, olha, essa a imagem base do nosso binário é essa aqui, ó. O AIDA já reconheceu, já recuperou pra gente e já fez cada, né, offsetzinho certinho aqui pra gente. Mas essa não é a configuração correta de se trabalhar com AIDA. Por que não é? Porque assim você vai se confundir muito. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma funçãozinha aqui, né? Ó, aqui no caso, o que ele está fazendo? Ele está criando um message box. Então ele vai mostrar uma message box na nossa tela, ok? Simples assim. Usando a WinAPI, né? A message box W. Porém, né? Se você reparar bem aqui, isso aqui não tá legal, né? A gente não tem um endereço, um RVAzinho, a gente não tem um offsetzinho desse binário pra gente poder depois, sei lá, vai que a gente precisa patchar, ou sei lá, a gente precisa chamar essa função de algum lugar, né? Ou de outro binário, ou de um code cave, a gente vai ver code cave também, tá? Então é importante a gente fazer essas configuraçõezinhas. Eu particularmente faço muito, né? Então como é que a gente faz? A gente vem aqui no menu Edit, temos Others, tá? Desculpa, não é Others. Ah, não, desculpa, é Others sim, eu tô confuso. Muito café e código. Desculpa, galera, não é segmentos. Vamos fazer um rebase nesse programa, né? Aqui em rebase, vamos criar uma nova image base. Você pode fazer também um shift delta, algum novo a partir do, né, fazer a partir do novo do primeiro segmento, ou seja, da primeira seção, ser a sua nova image base. Mas nesse caso, vamos aqui, né? Vamos definir uma image base, vamos setar ela para 0 e vamos dar um OK. Ok? A gente fazendo isso aqui, automaticamente, ó, veja, a gente já tem um RVA legalzinho, né? Fica bem mais fácil para comunicação. Bom, tá vendo isso aqui, ó? Temos aqui um ajustezinho de stack, né? Aí, você viu que o AIDA ele já deu pra gente aqui.
um utype, um hwnd, aí que está passando um texto e outro texto, né? Vamos usar assim. E chamando o messagebox w primeiramente dito. Isso aqui é um ajustezinho de stack. Isso aqui ele está ajustando o stack de novo. Então a gente sabe que o nosso código é esse aqui. Tá? Mas o que é um utype? O que é uma wnd? Aí que entra, né, o famoso Google. Você googla isso. Ah, mas você está dando um curso e você está falando para a gente googlar? Não estou falando para você googlar. Eu estou falando para você, né, vir aqui e procurar o que é essa função. Lembre-se que a gente está aprendendo engenharia reversa. Você está aprendendo? Quando você está aprendendo? Quando você não sabe alguma coisa, o que você faz? Você vai pesquisar essa coisa, né? E é assim que funciona a engenharia reversa. Você não vai saber tudo. Você tem que saber pesquisar, né? Então é aí que entra. Bom, aqui eu estou carregando a documentação da Microsoft, tá? Desculpa, galera, tá bem lento essa VM aqui. Vou fazer alguns ajustes. Vamos começar uma nova VM. Bom, enquanto carrega aqui o nosso Edge, eu já sei o que são esses parâmetros, tá? O hwnd seria o contexto da sua janela, tá? Só que lembre-se, a stack ela funciona ao contrário, né? Eu espero um pouquinho que vocês tenham uma basezinha do que é uma stack, tá? Então, aqui ela funciona ao contrário. Então, primeiro vem o hwnd. Ó, o que ele está fazendo? Um short em ECX e ECX. Um short de um registrador com ele mesmo é sempre 0, tá? Então, se a gente sabe que aqui é 0, aí, então a gente já tem o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro que ele está passando por messagebox é 0, né? Chutando o balde aqui um pouquinho para vocês, se a gente apertar essa ponto vírgula no seu teclado, ele abre aqui para você definir, né, um comentário. Nesse caso, vamos setar um comentário aqui, né, bem simples. Vamos setar que isso aqui é um 0. Ele está passando 0 aqui, ó. Ele está passando para o messagebox 0. Né? Na verdade, isso aqui é uma macro, tá? O null. Se você no Visual Studio passar 0 ou null, é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque null é uma macro do Visual Studio, né? Então, quando você inclui o Windows.h, automaticamente ele inclui pra gente essa macro, né? E fica bem mais fácil pra gente trabalhar. Para ficar mais fácil, não vamos criar comentário não. Vamos clicar aqui, né? Um recurso muito legal de se utilizar, que você precisa utilizar muito quando você estiver fazendo engenharia reversa, são as notas, né? Para ver as notas, seria tipo um notepad mesmo, tá? Que você pode atachar junto com essa IDB. Então aqui em View nós temos várias subvisualizações, né? Então temos lá o Disassemble, que é esse aqui que nós estamos vendo. Temos os exports, os imports, os names, as funções que nós acabamos de ver, o que são funções. As strings, né? Vamos dar uma olhadinha também nas strings, né? Ele vai criar para a gente um mapinha de strings aqui. Então todas as strings que estão presentes nesse binário estão aqui dentro, tá? Bem legal, né? Então, muito interessante as strings, elas são bem importantes também para uma análise de engenharia reversa, mas também não se prenda nela, tendo ela como verdade absoluta, porque nem sempre a string ela pode estar limpa, muitas vezes, ou a maioria das vezes, sei lá, ele está fazendo ou um short, ele está fazendo uma forma de virtualização de string que é comum no VM Protect, por exemplo, né? Ou alguma forma, né, para esconder essas strings. Então, é muito importante você ter esse tipo de atenção. Então, vindo aqui de novo em View, Open Subviews, vamos pegar o Notepad, né, como a gente falou. O Notepad ele serve realmente como um Notepad mesmo, aí, do Windows, né, para você guardar a sua análise em forma de texto. Então, se, por exemplo, eu quero escrever que eu descobri que, né, vamos fazer um bancozinho aqui, vamos fingir que a gente já está trabalhando com engenharia reversa propriamente dito com outras pessoas, a gente fez a nossa parte aqui, ó, começa, nesse offset começa a lógica, né, do programa, por exemplo. Né? Legal. Show de bola. A gente sabe, né, que uma stack ela funciona ao contrário. Então, a gente sabe que o primeiro parâmetro que eu sei aqui é que ele está chamando o messagebox. Call messagebox. Né? Uma chamada para messagebox. Legal? Show de bola. Então, é uma Win API.
Vamos ver se a documentação já carregou. Carregou, beleza, show de bola. Então, né, voltando aqui, a gente sabe aqui que é uma message box, um API. Por padrão, no Intel, falando da arquitetura Intel agora, EAX é o retorno, né? É o retorno de uma call. Nesse caso, perceba que ele está fazendo um short, semelhante ao que a gente explicou aqui. Ele está zerando. Então, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é zerando EAX, né? Presta atenção nisso aqui. Zerando EAX, reajustando o stack e retornando pro caller dele. Então, ele está retornando 0. Né? Percebeu que tem uma lógica aqui? O que está acontecendo? Você vai ligando os pontos. Né? Então, temos o HWND, temos um body. Esse body é Soulab 1. Um caption, que seria o nosso título, seria Hello World, e um tipo. Né? O tipo também é nulo. Por quê? Porque ele está fazendo um short ó, entre esses carinhas aqui, tá vendo? Então, a gente sabe que o nosso message box, W, ele está passando 0. Né? 0. Porque a gente sabe que o primeiro parâmetro é um HWND. Mas e os segundos parâmetros? O que são cada um deles? Né? Aí que entra a pesquisa, que é muito importante para você quando você estiver aprendendo. Por que não pesquisar? Né? Existe vários preconceitos de que as pessoas não gostam de pesquisar, a pessoa não gosta de procurar saber como funciona alguma coisa. Mas é possível, cara. Né? Para tudo tem um jeito, sempre tem alguém que sabe mais que você, é interessante você trocar ideia e procurar ir atrás. Então, por exemplo, MessageBox W, uma função da winUser.h, quem que exporta ela pra gente? Então, como que vai estar na IAT? Pra gente ver como vai estar na IAT, geralmente a Microsoft deixa aqui embaixo, tá? Da onde que ele é, de onde que vem, user32.dll. Porém, ele deixa aqui pra gente o header, o header como o cara tá usando no Visual Studio. Então, no caso, ele tá dando include na Windows.h, Legal. Nós temos informações também a partir de quando isso é suportado. Então, a partir do Windows 2000 profissional, somente para desktop. Legal, então a partir disso essa API já funciona para todos os sistemas. Então, sei lá, se fosse um malware, a gente conseguiria ter um range ali, por exemplo, de funcionamento. Então, como a gente tem aqui uma chamada, então temos aqui a sintaxe de como funciona uma message box. Então, primeiro a gente tem um win. O win, pessoal, significa que é um parâmetro de entrada. E o optional significa que ele é opcional. Mas opcional não quer dizer que você não tem que passar esse parâmetro. Na verdade, opcional, você passa o null, que é a macro do Visual Studio. Ou 0, também vai funcionar. Então, o primeiro é o HWND, contexto, o handle para window ou para janela. O segundo é um LP WSTR, um long pointer, tá? LP, quando você vê essa sigla na documentação da Microsoft, significa long pointer para um W sharp, E é um text, então seria nosso body. E a mesma coisa, ele é opcional também. Então a gente escolhe se a gente vai passar null ou um 0 ali, por exemplo, tá? E um caption, como a gente vai chamar, como vai ser o títulozinho, da nossa janela, por exemplo. E o tipo, que esse aqui é só de entrada, ele não é opcional. Você deve passá-lo, Então vamos ver. A Microsoft ela deixa pronto para a gente entender como funciona cada coisa. Então, por exemplo, parâmetros, tipo, handle para janela. Ele é opcional, ele é só de entrada e opcional. O handle para a janela de contexto, ou a janela proprietária do MessageBox vai ser criado. É possível recuperar, por exemplo, o handle desse navegador aqui, a partir dele, renderizar usando desculpa, esse HWND e renderizar um MessageBox. A gente vai ver isso também. Eu pretendo. Talvez nesse curso? Aí eu já não prometo. Mas pode ser que sim. Mas ele vai falar, se esse parâmetro for null, o MessageBox vai ser criado em outra janela. Simples e fácil. Então ele não vai ser criado na mesma janela que você está utilizando. Ou no mesmo software. Você vai ver aqui embaixo como funciona. Segundo parâmetro, é um long pointer para um CSTR. Perceba que aqui está diferente, é uma variação. O W, ele é para white char, com W sharp. É uma mensagem que vai ser
exibida, né? No caso, uma string consiste em uma ou mais linhas que podem ser separadas usando, né, alguns, por exemplo, /n, né, que seriam os criadores para cada linha. E, né, o título para esse diálogo box, né, essa caixa de diálogo. Se o parâmetro for null, ele vai retornar que é error, né? E o tipo. O que seria o tipo? Seria, por exemplo, uma janelinha de warning, né? E o que ele vai ter, né? Por exemplo, no caso, como a gente sabe que um parâmetro é null, ou seja, que ele está vindo zerado, a gente sabe que é um MBOK, né? Legal. Então a gente sabe que a message box contém um push button OK, né? Que é o padrão, tá? Mas ele poderia ter outros, né? Por exemplo, mbhelp, né? E tudo mais. Só que isso aqui, galera, continua. Tá vendo? Ele deu essa tabelinha pra gente explicando o que é cada macro. Mas ele deu mais algumas aqui embaixo. Isso aqui, geralmente, você usa um operador de OR. Tá? Se você não sabe o que é um operador de OR em programação, né, seria necessário você saber isso para estar fazendo esse curso. Mas, por exemplo, seria isso aqui. Tá vendo? Então, o que ele faz? Ele pega, por exemplo, o mbok e concatena com, né, mais alguma coisa, por exemplo. Ok? Então, é isso que a Microsoft está nos dizendo. Tá? MB com exclamation, tá? Ou MB com warning. No caso, como está zerado, por padrão, ele não vai ter nada, tá? Ele só vai ter o MB OK pra gente. Beleza? E existem vários outros tipos aqui também. Porém, o que nos importa, e a gente já conseguiu, a gente sabe quais são os parâmetros que estão sendo passados. Então, nós sabemos que é um null, ou que é uma macro, né, que estende para zero. Então, um null, que é uma macro que estende para zero. A gente sabe que essa aqui é a main, então vamos criar aqui uma main, né? Eu vou retornar um inteiro, porque ele realmente está retornando um inteiro. E esse aqui, vamos voltar. Perdão, desculpa. Ok. Um LP string, né? Isso aqui, galera, é uma conversão automática, para você não precisar usar o text para conversar diretamente para o wide char ou login pointer, né? Long pointer. A mesma coisa aqui, e de novo com o null, né? Beleza, show de bola. Então a gente já tem. A gente sabe que ele está retornando zero, né? Então vamos colocar aqui, ó, return zero. Show de bola, né? Ó, aqui, bonitinho. Vamos dar uma organizadinha nesse código. Os espaçozinhos aqui. Show de bola. Ok, então a gente sabe aqui, por exemplo, ó, soulab1, né? Soulab1, a gente sabe que é o texto do binário aqui, que seria o body. Então a gente sabe que seria esse carinha aqui, né? Então a gente já está ao contrário aqui reconstruindo, então a gente sabe que é um LP text. A mesma coisa se aplica aqui, a gente sabe que isso aqui, né, é o title, então a gente também coloca ele aqui, né? Seria o hello world. Pronto, né? A gente analisou, chegamos ao final, ok, né? Então essa aqui seria a lógica do nosso binário. Então a gente sabe, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu, né, mão na massa aqui, como funciona basicamente o AIDA, né? Legal. A gente também tem umas strings aqui, ó, muito importante você se atentar a elas, tá? Mas não se apega a elas, tá? Porque nem sempre as strings vão ser suas amigas, tá? Vamos ver, inclusive, desculpa, Ctrl F, tá? Para você buscar, pessoal, dá um Ctrl F, ó. Clica, Ctrl F, beleza. Vamos pegar Hello World? Não tem, tá vendo? Por quê? Porque é um W#. Então, é muito importante você também não se apegar. Você saber o que é um entry point para você poder navegar, encontrar sua main, a partir da sua main encontrando rotinas, né? Aí, por exemplo, se estiver fazendo engenharia reversa de um MFC, saber lá o que está fazendo um connect ali para fazer um evento de button, né? Então é muito interessante você aprender isso aqui. Legal? Então aqui temos as strings, temos também o xview, tá? Ah, outra coisa. Como a gente já fez aqui em engenharia reversa, a gente nem utilizou o decompiler, acho que agora é uma boa hora da gente dizer que a gente tem também o decompiler, né? Como eu falei no início da aula. Para utilizar o decompiler, aperta F5. Simples. Aí ele vai te dar de novo a mensagem que eu te falei, né? Ó, o decompiler é uma funcionalidade provida por um
plugin de decompiler. Esse plugin ele não é parte do AIDA, né? Ele não é um produto que vem junto com o AIDA quando você compra ele, é um produto separado. Mas a cópia do decompiler que a gente tem aqui, ela tem uma limitação, né? Uma funcionalidade limitada. Então, e ela só consegue fazer, por exemplo, né? Ela não consegue fazer a decompilação por batch, né? Porque o AIDA original ele consegue fazer isso. O que seria a decompilação por batch, né? Por exemplo, dando um exemplo, você tem diversos binários, Você consegue fazer a compilação por batch para você pegar todos esses binários e gerar um pseudocódigo completo desses binários. Seria um arquivo TXT, por exemplo, tá? E a partir desse arquivo TXT, fica muito mais fácil de trabalhar, procurar padrões desses binários e tudo mais. Isso é muito utilizado, tá? Para a galera que faz, por exemplo, uma análise de, sei lá, de uma família completa aí de um malware ou de um ransomware, por exemplo. Tá? Ela é baseada na nuvem, então significa que esse decompiler não está local, né? Ele funciona a partir da nuvem e, né, só funciona com 64 ou IA64, como foi falado do prefixo da Intel. Aí ele falou que a versão profissional não vem com essas limitações e suporta mais processadores. Você quer continuar com a decompilação na nuvem? Aí lembra lá que eu disse para você. Depende do que você está usando aqui, tá? Vai colocar aqui um programa que seja também crítico para você testar a segurança do seu próprio programa. Isso aqui não vai dar certo, tá? Isso aqui ele vai enviar metadados para o servidor do AIDA. Porque também é justo, né? Eles estão te dando uma ferramenta, né? Uma ferramenta boa, não tem que falar dessa ferramenta, eu acho ela excelente, é uma das melhores. Tem alternativas, obviamente. Tem boas alternativas que estão vindo a caminho do AIDA, né? Mas é interessante a gente utilizar. Quer dar um ok? Vamos dar um ok. Vamos dar um ok, vamos dar um yes. Aqui está falando alguns probleminhas com o segmento data, não tem problema. Pra gente não interessa. Ó, legal. Vamos dar uma conferida? Será que a gente acertou? Legal, a gente acertou. Show de bola, tá? Legal, galera. Olha, sua primeira engenharia reversa do binário. Começa do básico, começa do simples, começa de baixo, porque é assim que se começa, né? É importante ter a base para você começar de algum lugar, entendeu? E eu quero te fornecer a base, espero que eu consiga te fornecer a base, né? Para depois aí você ver você caminhando com suas próprias pernas, fazendo coisas incríveis que vão me encher de orgulho. É por isso que eu estou gravando esse curso. Espero que eu consiga fazer isso e, né, você possa fazer grandes coisas. Legal. Entendemos aqui como funciona. Resolvemos esse binário. Vamos salvar? Não, antes. Vou dar um exemplo, como eu falei, da decompilação de batch. Vamos dar um file aqui, né? Tá vendo aqui, ó, temos o produce file. Isso aqui, ele é muito utilizado, tá? O create C file, ele é muito utilizado, por exemplo, quando você tem um binário gigantesco aí, né? E você precisa ver uma região específica dele. Mas o AIDA, por exemplo, não carregou determinada região, não está conseguindo decompilar. Aí, geralmente, os analistas de malware criam o C-File. Tá? O que ele faz? Ele força o AIDA a decompilar todo o binário e, né, gerar um pseudocódigo para você completo. Tá? De todo o binário. Vamos criar um aqui só, por exemplo. Ah, tá. Desculpa, galera, essa versão não vem. Ele só falou pra gente que essa versão não vem. Ok, sem problema. Depois eu posso demonstrar para vocês utilizando a minha versão profissional. Mas por hora, vamos fechar esse binário. Vamos salvar esse DB. Importante não salvar esse DB, ó. Clica aqui, ó, Save the Database. Quando você clicar em Save, ele vai salvar o binário. Você pode vir e dar um Close, tá? Sempre lembre-se, ó, se você quiser salvar o seu IDB, o seu banco do AIDA, marca aqui, ó, Pack Database Story, tá? E também tem a opção aqui, ó, Don't Pack Database, caso você não queira salvar. Nesse caso, vamos salvar, né? Aí você pode também coletar o lixo de memória e várias coisas. Mas não pack, né? Pack Database, vamos armazenar essa database, show, viu? Sucesso, acabou. Né? Eu também estou aqui, ó, com o código fonte original, tá? Você pode ver como é o programa ruim, né? Brincadeira. Mas, por exemplo, você pode ver aqui como que é o código fonte original que eu utilizei, tá? Lê aqui os comentários, vê aqui, ó, o que é um LPWSTR, que é um W#, por exemplo, né? Vê o que é o prefixo TX, né?
ver aqui como que eu programei, né? Ver de onde tirei, ver o que eu estou retornando, né? Bem interessante. Espero que eu consiga, né, ficar certinho. Pode ver aqui, ó, por exemplo, ó, teve uma ambiguidade aqui, desculpa por isso aqui, tá? Vou corrigir para subir um código decente para vocês, tá? Isso aqui realmente me envergonhou um pouco aqui, me desculpa. Mas continuando agora, vamos aqui, né? Eu preparei mais 2 labs, tá? Talvez não dê para mostrar nessa aula, porque essa aula vai ficar um pouquinho grande. Mas vamos abrir o lab 2 aqui, mesmo que seja só para a gente dar uma conferida nessa aula, tá? Da mesma forma, a gente já aprendeu como abre, né? Aí ele já vai trazer para a gente o nosso main, né? Ó, a mesma coisa, né? É um message box, só que dessa vez uma variação diferente do message box, né? O message box A, tá vendo? Só que dessa vez recebe um const char como argumento, tá? Então não é um LP, um wchar, como foi o anterior, tá vendo? Mesma coisa, a gente já entendeu que isso aqui é um ajustezinho de stack, a gente já entendeu que aqui é null, aqui é o body, né? E aqui é o título. Então a gente sabe o que está acontecendo aqui agora, né? Então vamos ver, vamos rapidão aqui, vamos pegar aqui o nosso notepad, né? Legal, tá? Isso aqui eu criei com um esquema de classe inline, tá? Se você não sabe o que é o esquema de classe inline no C++, se a gente pegar aqui, ó, o lab 2, tá? Eu não vou abrir, não é justo abrir o lab 2, não vamos ver o código fonte não, vamos resolver isso aqui primeiro, né? Coisa feia, fica vendo decompile, vê isso não, por hora não, vê mais no futuro. Aqui a gente já sabe que a gente tem o image base, mais o nosso, né, offset. Vamos colocar aqui, ó, a lógica do main começa em x, show de bola. Legal, vamos fazer em gíria reversa propriamente dita. Temos um main CG box, vamos pegar esse carinha aqui. Vamos criar a nossa estrutura main, né? Já sabemos que ele vai retornar 0. Por que a gente sabe que ele vai retornar 0? No caso do short é a x, que a x é o retorno. Ajuste de stack, hatch, tá? Já retornou. Show de bola. Pular umas linhas aqui. Show de bola. Vamos pegar o nosso main box. Colar ele aqui. Show de bola. Aqui, vamos começar. Então a gente sabe que aqui ele está passando null, né? Então a gente sabe, ó, o primeiro é null. Legal. O segundo, o corpo. Qual que é o corpo, né, dessa message box? Lab 2. Vou passar aqui, lab 2. É um const char. Lembre-se que A é uma variação para const char, W é uma variação para wchar, e X é uma variação de API que foi retrabalhada, e quando não tem nenhum prefixo é a função original sem nenhuma variação. Show de bola? Legal. Vamos colocar aqui, vamos completar com os parâmetros. A gente sabe que o último aqui também é um null, né? Vamos botar um null aqui. Show de bola. Legal. Pronto. Fizemos gíria reversa spinada. Vamos ver o decompile? F5. Ok. Show de bola. Dá pra ver? Decompilou 100% certinho. Ok? Acertamos a nossa lógica aqui. Legal. Vamos salvar o banco de dados, né? E vamos continuar. Né? Vamos continuar. Salvamos aqui. Legal. Vou explicar mais uma coisinha. Muitas vezes você pode também, né, tá aí durante a sua engenharia reversa, fazendo engenharia reversa do binário e tudo mais, e não conseguir, por exemplo, né, descobrir uma API. Ou essa API ela não está documentada corretamente, né? Ou muita coisa. Por isso a importância de pesquisar. Muitas pessoas fazem artigos maravilhosos, tá? Explicando como funciona determinada Win API. Se você procurar, pode ser que tenha em português, pode, mas em inglês é certeza que sempre vai ter. Sempre vai ter alguém também para te ajudar, tá? Você nunca vai, né, provavelmente, se for algo sério, uma análise de malware mesmo, se estiver bem intencionado, provavelmente ninguém vai te negar ajuda nessa área. Eu particularmente nunca vi, ninguém nunca me negou ajuda quando eu precisei nessa área, tá? E eu não sou o melhor, tá? Eu sempre consegui ajuda quando eu precisei. Justamente também porque eu não estava fazendo nada ilícito. Então, se você planeja fazer algo ilícito, esse curso também não é para você. Eu convido você a se retirar daqui e nunca mais se inscrever no meu canal, se desinscrever e nunca mais voltar, tá? Mas, como eu sei que você não é assim e você está aqui para aprender algo útil, seja bem-vindo, vamos aprender junto, tá?
E vamos me ensinar também, se tiver algo aí que eu não sei, se você quiser complementar, fica à vontade. Ok, salva nosso banco, terceiro binário. Agora, o terceiro binário, né, que eu separei, ele é um extra. Esse binário, eu quero que vocês façam. Ele é um ransomware. Eu recomendo até executar como administrador, tá? Não tem perigo, tá? Já adianto, não vai ter perigo nenhum, o código-fonte está no repositório. Mas, ó, cuidado, ao pressionar uma tecla você vai baixar um ransomware, ok? Tem certeza? Vamos dar um enter. Ixi, e agora? O que aconteceu com o meu computador? Tenta descobrir, tenta carregar no AIDA esse binário, dá um ok, tá? Dá um não aqui, carrega esse binário no AIDA e tenta descobrir o que está ocorrendo, tá? Eu vou dar uma ideia aqui já. Olha, pode ignorar isso aqui. Isso aqui é um std_count, tá? std_count, se você não sabe, é uma API standard para você printar, por exemplo, na tela usando C++, tá? Então aqui ele é um a mais, um plus sobre isso, tá? É realmente como ocorre por baixo dos panos, porque não é o std_count como você chama direto, é o std basic ou string, tá? Então se você também dá um std ou string, vai ter o mesmo resultado, tá? std_count vai ter o mesmo resultado do std_count. Aqui ele está carregando a string para o seu std_count. Então eu já dou a dica. Aqui pode ignorar essa primeira parte. Considera o ajuste de stack. Pode ignorar aqui, que é um cout, aquela mensagem que você viu por primeiro que está ocorrendo. Aqui temos um parâmetro sendo passado nulo. Temos aqui um outro parâmetro sendo movido, né, para cá. Aqui ele está carregando um path, né? O que será que é isso? A gente não sabe. Então é aí que você vai ter que descobrir. Descobre para mim o que está correndo aqui. Ele está baixando um arquivo? Da onde? Que arquivo é esse? Onde ele está salvando? E depois comente aí para mim, tá? E o que acontece depois que ele baixa esse arquivo? Se eu executar de outras formas, tem algo escondido? Tem alguma string escondida aqui? Será que tem algum easter egg? Então, ó, como eu falei da questão da string, elas te ajudam muito, como você pode ver aqui, né? Então, você vir em view, open subviews, strings, você vai ter muitas coisas e muita informação legal, ok? Então é isso, eu deixo isso aqui como desafio, na próxima aula eu vou resolver rapidinho para vocês, junto com vocês, obviamente, né? O código-fonte está junto, eu recomendo vocês estudarem o código-fonte do Lab 1 e Lab 2, para vocês entenderem um pouquinho da WinAPI, tá? Só para familiarizar com ela, ter uma ideia do que é uma WinAPI. O Lab 3 pode, por hora, ignorar, não veja o código-fonte, tenta entender como funciona, tenta entender o que está acontecendo, o que é essa API URL, download to file, né, W, e entender o que realmente está ocorrendo aqui, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter vindo no meu canal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Ela foi preparada com muito carinho, muita dedicação, tá? Eu espero que eu consegui passar um pouquinho de como funciona o AIDA, de como que surgiu o AIDA Freeware, né? Qual que é a diferença, o que é um entry point, né? Por que é importante saber o que é uma image base, um entry point, né? O PE no geral é importante, né? Você não vai conseguir decorar, né? Mas é importante saber os principais campos para você poder fazer uma boa análise, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a sua atenção, né? Resolve aí o Lab 3, comenta aí, fala o que você está achando, fala, dá uma dica, né? Ajuda o pessoal aí também que tiver com dificuldade. Muito obrigado por estar nesse vídeo. Nos vemos no próximo e até mais. Entra na nossa comunidade também no Discord, bora bater um papo, bora compartilhar conhecimento, posta seu projetinho lá pra gente dar uma olhada também, né? E muito obrigado e até mais.